Igualdade. Vamos dar continuidade, né, aos números que estavam vendo na aula na semana passada, que é sobre ordem, classes, né, unidade, dezena, centena, e também das operações das quais nós já estudamos. Propriedades da igualdade. Em toda igualdade, podemos fazer interpretações usando operações inversas, mantendo verdadeira igualdade. Isso ocorre porque, né, as propriedades da igualdade permite que possamos fazer. Toda igualdade se mantém ao adicionarmos ou subtrairmos uma mesma quantidade de ambos os lados da igualdade. Toda igualdade se mantém ao multiplicarmos ou dividirmos uma mesma quantidade de ambos os lados da igualdade, exceto para o número zero, uma vez que não existe divisão por zero. Então veja, aqui é para completar esses tracinhos. Olha, qual número que eu faço aqui, eu coloco aqui, né, que eu vou somar mais 80 que dá 120. Né? Qual número que eu coloco aqui que eu faço mais 80 dá 120? É só usar a operação inversa, olha aqui, ó. Usar as operações inversas. Tá? Então vamos usar a operação inversa e encontrar. O número que eu coloco aqui mais 80 que dá 120 é só fazer 120 menos 80. Né? 0 menos 0 dá 0. 2 menos 8 não tem como, pega emprestado, fica 12. E aqui fica 0. 12 menos 8, 4. Então, ou seja, o número que está faltando aqui é o número 40. Né? Basta fazer a operação inversa que a gente encontra qual que é o número que está faltando. Aí eu coloco aqui, agora dá certo. 40 mais 80, 120. E aqui, 4 vezes quanto que dá 52? É só fazer a operação inversa. Faço 52 dividido por 4. 5 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 4, 4. 5 menos 4, 1. Baixo 2, 12. 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 4, 12. 12 menos 12, 0. Ou seja, então o número que está faltando aqui é o 13. Né? 4 vezes quanto que dá 52? Só fazer 52 dividido por 4, 13. Então, o número que vai completar esse espaço vazio é o número 13. Ó, agora aqui eu vou colocar a operação. 32 e 8. O que eu faço com 32 e 8 que dá 4? Né? O que é que nós temos que fazer? Uma divisão. Né? 32 dividido por 8 é 4. O 4 e o 9. O que eu coloco entre o 4 e o 9 para dar 36? É 4 mais 9 que dá 36? Não. É 4 menos 9? Não. Então, é a multiplicação de vezes. 4 vezes 19, 4 vezes 9, 36. Complete os quadrinhos com as operações que tornam verdadeiras igualdades. 18 e 2 dá 9. Qual o número que eu coloco aqui entre o 18 e o 2 que dá 9? Divisão, né? 18 dividido por 2, 9. Pois 9 vezes 9, 18 dividido por 2 é igual a 9. Pois 9 vezes 2 é igual a 18. Só fazer estou usando a operação e uso o inverso. 48 e o 6 dá 8. O que eu faço com 48 e o 6 para dar 8? Divisão. Então 48 dividido por 6, 8. Pois 8 vezes 6, 48. E aqui vocês vão fazer do mesmo jeito, né? 16 mais quanto? Que é igual a 10 mais 6. Ora, 10 mais 6 não é 16? Então qual número que eu faço aqui? Mais o 16 que dá 16. É o 0, né? 16 mais 0 dá 16. Ó, 22 mais 8 é 30. E aqui, eu vou somar o 6 mais quanto para dar 30? Para ficar igual. É o 24. Ó, 24 mais 6, 30, que dá igual a soma do outro lado. Se eu subtrair aqui, 30 menos 2 dá o quê? 28. E aqui, qual o número que eu vou somar com 6 para dar 28? É o número 22, né? Se eu colocar 22 mais 6 dá 28 igual. Então vocês vão fazer dessa forma. Calcule o valor, deve ser colocado em cada caso. Ó. 5 vezes quanto que dá 75? É só fazer o contrário. 75 dividido por 5 e encontro o valor daqui. Qual número que eu faço mais 68 que dá 120? É só fazer 120 menos 68. Faz a operação inversa. E aqui também. Escreva por extenso o número 2,3 bilhões. Né? Então, ó,
bilhões, 2 bilhões, 300 mil, 2 bilhões, 300 milhões, 00 mil e 00 unidade. Né? Então, quantas classes que ele tem? 1, 2, 3, 4 classes. Né? 2,3 bilhões são 2 bilhões, 300 milhões, né? E aqui dos milhares não tem nada e das classes simples não tem nada. O presidente Barack Obama distribuiu afagos a 150 estrelas de Hollywood e foi correspondido. Arrecadou 29 milhões para a sua campanha à reeleição à presidência dos Estados Unidos. Escreva a quantia em negrito com todos os seus algarismos. Então, do mesmo jeito, você vai fazer igual o anterior. Como que escreve 29 milhões usando algarismo dessa forma aqui? Questão 6. No ano de 2009, o governo... Então, você vai escrever isso aqui também. 10,7 milhões por números, usando os algarismos. Agora vem aqui, ó. Considere o número 45.765 e responda. Quantas classes que ele possui? Nós damos que a cada 3 números é uma classe. Então, 1, 2, 3, a primeira classe. 1, 2, a segunda classe. Então, ele possui 2 classes. Quantas ordens esse número possui? Cada número corresponde a uma ordem. 1 ordem, 2 ordens, 3 ordens, 4 ordens, 5 ordens. Então, ele possui 5 ordens. Qual o nome da ordem ocupada pelo algarismo 4? 1, 2, 3, 4, 5. Quinta ordem. Aí você vem quinta ordem. Qual é o valor relativo do algarismo 3 da terceira ordem? Vamos lá. 1, 2, 3. Terceira ordem é a centena simples. Então, é 7 centenas, 7 vezes 100, que dá 700. Qual é o valor absoluto do algarismo na quinta ordem? O valor absoluto é ele mesmo, ele não muda. Agora sim, o valor relativo, conforme a posição que o número ocupa, ele tem um valor diferente. O valor absoluto ele não muda. Então, a quinta ordem é o 4, o valor absoluto dele é 4. Agora, se fosse o valor relativo dele, seria 40 mil. Responda, qual é o elemento neutro da multiplicação? Ou seja, eu somo qualquer número com outro e vai dar ele próprio. Né? É o número 0. Por exemplo, 7 mais 0 é 7, 8 mais 0, 8, 2 mais 0, 2. Ou seja, então o elemento que eu vou somar com um número e não altera a soma é o 0. Qual é o elemento neutro da multiplicação? É o número 1. Né? 8 vezes 1, 8, 5 vezes 1, 5, 4 vezes 1, 4. Ou seja, eu posso multiplicar qualquer número pelo número 1, que vai dar o próprio número. Então, o número 1 é o elemento neutro, né, da multiplicação. Como é chamado o resultado da divisão? Então, vocês vão olhar naquela apostila que vocês receberam. Né? Os elementos são dividendo, divisor, quociente, resto. Qual que é o que vai dar aqui? Como é chamada a propriedade que diz a ordem dos fatores não altera o produto? Produto. Quais são os elementos do produto lá? Primeiro são fatores, né? Primeiro fator, segundo fator. Se eu mudar a ordem dos fatores, não altera o resultado. Como chama essa propriedade? Associativa, comutativa, elemento neutro? Aí vocês vão escrever o nome. Observe o número apresentado no quadro de ordens e classes. Então, primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, classe das unidades simples. Depois vem a quarta ordem, quinta ordem, sexta ordem, classe dos milhares. A primeira ordem é a unidade da simples, a segunda ordem é a dezena simples, a terceira ordem é a centena simples. A quarta ordem é a unidade de milhar, a quinta ordem é a dezena de milhar, a sexta ordem é a centena de milhar. Agora escreva os números, esse número por extenso. Então você vai escrever, quando que lê esse número aqui, ó? Você vai escrever, como que lê ele? 427.568. Aí você vem e escreve 427.000, tal. Complete, né? Complete as frases a seguir. O número 427.568 tem quantas ordens? Aí você vem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí você vai, tem 6 ordens. E assim vocês vão fazer com todas. Né? Aqui, beleza, tá bem? Número 10, né? Completar os espaços. Tá fazendo. Aqui é 347.587.
Tenho 40 mil, tenho 500. O que está faltando? Está faltando o 300 mil, ó, 347 mil. Então está faltando 300 mil. O 7 é 7 mil. O 8 é 80. E o 6 é o próprio 6. Ó, 300 mil mais 40 mil, mais 7 mil, mais 500, mais 80, mais 6. Vai dar o número que está aqui. E agora aqui você vai juntar 20 mil mais 3 mil, 23 mil. Mais 400, 23.400. Mais 30, 23.430. Mais 2, 23.432. 23.432. E assim você vai fazer com todos.